Boa noite, gente. Boa noite. Estamos aqui no episódio 3 do Pode Isso Kardec com uma figura hoje que eu vou falar para vocês, que nos honra muito a presença dele, Newton Stuck, de Neves Paulista. Muito obrigado pela presença. Vamos te apresentar já já. Antes a gente já vai pedir para o pessoal que está nos assistindo se inscrever no canal, acionar as notificações, nos seguir também no Instagram e, claro, apoiar o nosso projeto para que a gente possa trazer muito mais gente, dar continuidade ao estudo, a esse aprendizado que também é nosso para vocês. Então, não esqueça de nos apoiar, que isso é muito importante para a continuidade do Pode Isso Kardec. E agora, então, vamos à apresentação do Newton Stuck com o meu amigo Gustavo Mosalemes. O que eu vou dizer do Newton Que nesse tarefa, momento? né, amigo? Não, o Newton é médium, psicógrafo, tem dezenas de trabalhos publicados da série Gabriel Martins, também o livro da Boate Kiss, que ele vai falar daqui a pouco, uma figura conhecida, a quem eu agradeço desde já pela sua participação conosco, viu, Newton? Que gentilmente, humildemente, achou um espaço na agenda para vir aqui conversar com a gente sobre psicografia. É um prazer tê-lo conosco, seja bem-vindo. Obrigado, o prazer é meu. Eu gosto muito de falar de espiritismo, né, de falar do nosso trabalho. Eu gosto de falar, né? Falar a Então, verdade. está em casa. Aqui no você lugar vai certo. poder falar. E tudo que se pode fazer pelo espiritismo, pela sua divulgação, é muito bom, né? Eu acho que é a nossa obrigação Sim. levar esse conteúdo de espiritismo. Ontem um amigo me disse assim, referiu a outras doutrinas e tal, e falou assim, o espiritismo é tão moderno, né? Eu achei tão adequado. Nunca Sim. vai deixar de ser, né, Newton? Ele é muito moderno. E quanto mais a gente passa o tempo, Atual. mais estuda, a gente vê que ele não perde essa modernidade, né? Está sempre atual. O Livro dos Espíritos, a gente lê o Livro dos Espíritos e ele encaixa na nossa É vida para hoje. de As- hoje. Eu É, falo de completamente. 1857, mas a gente está vivendo aqui hoje e serve para nesse momento da nossa vida. Muito legal. Com certeza. Gente, o Newton é de Neves Paulista, uma cidade próxima a São José do Rio Preto. Eu acredito que muitas das pessoas que estão nos vendo saibam já do trabalho dele. É uma figura que tem levado a psicografia a patamares incríveis de audiência, de seriedade, de ética e responsabilidade. É isso, Newton. Você está no Centro Gabriel Martins lá? Casa Espírita Gabriel Martins, né? Na cidade Isso. de Neves Paulista, desde janeiro de 2013. Ah, não, perdão. Aqui eu vi Isso o é do negócio livro, do né? livro, perdão. É. Tá, a gente se confunde porque quanto maior a estatura do convidado, mais nervoso a gente fica. Então, Eu já passei tranquilo. para a linha de baixo. Sim, a Casa Espírita Gabriel Martins, nos primeiros anos chamava Allan Kardec, Uhum. depois em homenagem ao Gabriel, do livro, né, para identificá-lo, nós mudamos o nome para Casa Espírita Gabriel Martins em homenagem ao Gabriel. Foi uma escolha minha, não foi da família, nem de Foi um ninguém. pedido dele, Newton, ou não? Não, nunca. Eu quis isso. Eu acredito que o Gabriel... Ah, o livro do Gabriel, mas de onde? De que lugar? Tem a editora Gabriel Martins. Sim. Ela tem que ter uma sede. Então, eu resolvi, por carinho a ele também, ao trabalho, o Gabriel é um espírito, é uma pessoa para mim, né? Tão presente, não no meu dia a dia. Tanto o Gabriel como o Dimas, mentores, são pessoas que trabalham com o livro, com a direção da Casa Espírita. Não tem essa coisa do dia a dia ter um mentor do lado para falar, olha, isso, aquilo, nem os vejo. É somente para aquilo que é sério, para aquilo que é importante, Sim. para aquilo que tem peso dentro do espiritismo. Então, eles me buscam para esse trabalho. Então, o Gabriel, ele nos trouxe muito conhecimento, né? Gabriel escreve sobre a vida espiritual de maneira que qualquer pessoa pode entender. Eu Uma posso dizer que linguagem eu acessível, sem acessível. dúvida. tenho alguns livros em casa do Gabriel Martins e são livros riquíssimos em detalhes, em ensinamentos das colônias, das passagens, que realmente são livros que sim, a gente lê e enriquece o nosso conhecimento da vida espiritual. Ô, Newton, como é que foi seu contato com a mediunidade desde criança? Como é que você se descobriu médium? Eu vou contar o que a minha mãe me conta. Eu não lembro. Mas eu sempre fui uma criança diferente. Sempre adiantado, tinha crises diferentes de nervoso e muito sensível a tudo, mas a mediunidade surgiu assim consciente para mim
eu tinha 13 anos. Nós todos católicos não sabíamos nem o que era isso. E eu comecei a ter incorporações. A minha mãe sempre levou a gente para benzer, essas benzedeiras antigas, né? Minha mãe gostava disso. Nem era centro. E ela levou na benzedeira, a benzedeira falou para ela, olha, isso aí é um dom, não era nem mediunidade, né? Aí minha mãe continuou. E um dia eu tinha, acho que 13. Uma professora leu para um amigo, outro professor, uma carta psicografada, lá na mesa, na frente. Mas os meus ouvidos aguçaram. Isso você estava na sala de aula? Na sala de aula. E eu cheguei em casa e falei para minha mãe, eu quero ser espírita. Ela falou, você está louco? Imagina. Era mais ou menos família essa católica. reação. Extremamente. Né? Eu fui coroinha. Ajudei na igreja. Meus tios são ministros da igreja até hoje e vão no centro. Não temos problemas. Né? Sim. Que bom. Graças a E Deus. tá tudo não certo. tem, tá tudo... E aí você viu a carta e falou, é isso que eu quero. Não, eu vi a carta e falei, nem sabia o que era. Mas aí a minha mãe falou, você tem um tio que estuda essas coisas. E tinha o irmão mais velho dela, ele me deu o livro Nosso Lar e o Evangelho, desse de bolso. Hoje eu não conseguiria ler, eu não enxergo. Sim. Mas, à época, eu li o Nosso Lar como novela. Li em voz alta para minha mãe e para minha irmã, até acabar, e lemos o Evangelho também assim. Que legal. Então, a gente era coisa assim, estávamos revendo alguma coisa, a impressão era essa. E eu descobri um centro espírita em Nipuã, eu estudava em Nipuã na época, e comecei a ir, descobri os horários, eu matava a aula. Para Ir ao centro espírita. Para ir ao centro? A aula, antes do intervalo, eu saía, depois eles descobriram, passou a deixar. E eu ia na sessão e era a sessão mediúnica, era uma mesa, né? Era aberta ao público. Uhum. Uma mesa na frente, incorporava e todo mundo assistia. E eu sentava na assistência, né, nas cadeiras, e incorporava ali, com 13 anos. Eu não sabia o que era isso. E aí deu sequência. Aí eu fiquei no centro, comecei a estudar e gostar cada vez mais. E foram até os 19 anos, foi uma mediunidade sem equilíbrio. Eu ia te perguntar isso Sem agora. nenhuma. Deixa eu só fazer uma pausa, porque às vezes a pessoa que está assistindo em casa, ela não tem nenhum tipo de conhecimento na área espírita, ela fica um pouco curiosa e até confusa. Mas como que era esse teu contato? Você via, você ouvia, você sentia? Até então, como era? Eu via, até os 13 anos eu via, mas eu não sabia que era espírito. Você achava que era gente, que era uma Achava que pessoa era viva. da minha imaginação. Assistia muito desenho animado. Eu achava que era a minha imaginação e que todo mundo via. Eu morava no sítio. Então eu andava muito pelo pasto, eu conversava, eu tinha um monte de amigo na minha cabeça. Os amigos Sim. imaginários que, na verdade... Nunca foi. E eu não sabia. Uhum. Fui saber isso depois que comecei no centro. Então eu os via, eu ouvia. E eu me lembro, bem criança, que quando eu sempre fui peralta, né? Muito. E minha mãe ficava brava, você vai pedir perdão para Deus. Eu ia debaixo de uma mangueira e lá tinha um senhor, que era Deus. Depois, maior que eu fui ver foto, era meu bisavô. Desencarnou quando eu tinha 9 meses de Que te acompanhava. de idade. Era, mas eu achava que era Deus. Era um benfeitor, né? E depois, era isso que eu sentia, né? Aí depois comecei a incorporar mesmo, ficava tomado. Foi horrível esse período. E como que sua família reagia nesse momento? Medo. Meu pai tem medo até hoje. Sério? Era muito agressivo, não tinha controle do corpo. É isso que eu ia te perguntar, Nenhum. porque normalmente... E ninguém sabia cuidar disso. Aí, tem uma ideia, eu fui levado em 17 centros espírita, eu apanhei de uns 15. Porque eu chegava, no fim eu não queria ir, eu ia amarrado, é horrível isso. No carro, Meu que nem um Deus. animal, Isso tudo aos 13 anos. de 13 aos 17, 18 por aí. 16. É quase 17. Chegou o tempo que eu apanhava, eu não queria ir mais. E a benzedeira disse que tinha que ir, aí eles me amarravam e levavam. Eu ia e voltava gritando, né? Aí eu chegava lá, tomava uma surra de espada de São Jorge, boa, cordão de São Francisco. Era um exercício de mediunidade fantástico, né? Para a pessoa querer ser médium, né? Uma surra dessa. Se não quer, já desiste logo, né? Não, Você e é aí um era teste, né? Aí não resolvia,
não serve, vai para outro lugar. E assim foi, centro de Umbanda, centro de Candomblé, tudo quanto é coisa e lugar, minha mãe me levou. E quando eu fui, assim, fixei no espiritismo mesmo, com o seu Sebastião e a dona Helena, eles me cataram no colo, que foi o primeiro que eu fui. Isso nós estamos em que ano? Aí eu tinha 13, eu nasci em 76. 86, Por aí. 89, né? 89. 89. 90, Foi né? quando você se equilibrou, se chama de Comecei- equilíbrio para... Aí eles me educaram mediunicamente, eu parei de receber fora da sessão. Sim. Mas foi traumático, eu nem conto isso. Assim, sem fazer comparação nenhuma, mas é muito similar à história que a gente vê do Chico Xavier nos filmes. Sim. Que foi coroinha, que tinha contato desde a infância, que a mãe não aceitava, né? Que o pai se assustava, falava, deixa disso, o menino está ficando doido. Mas é difícil para a família, você tem um filho, você quer ter um filho perfeito. Aí um filho alucinado, fala com aquilo que ninguém vê, enxerga o que ninguém vê. A minha sorte é que minha mãe era mais espiritualizada, assim, ela entendia um pouquinho. Essas mães são maravilhosas, né? Sempre. Mas do restante da família, não. Eu encontrei muitas pessoas boas que me ajudaram. Inclusive, há alguns meses encarnou a dona Helena, que foi a grande mãe que me legal. botou nos trilhos, uma pessoa incrível. Ela ficou a vida toda no espiritismo. Mas esse começo foi difícil. Depois, com os estudos, eu adquiri maioridade, controle, aí ficou fácil. Sim. Depois eu não sofri mais também. E você faz trabalho só na psicografia ou de psicofonia também? Eu faço psicofonia. Faço psicofonia. Eu trabalho na sessão mediúnica, né? Para receber os sofredores. Eu não sou o dialogador. Eu prefiro trabalhar e dar passividade. Eu recebo as cartas psicografadas, mas eu também recebo psicofonias destes jovens. O seu dia a dia, Newton, as pessoas elas te encontram em Neves e você tem uma agenda também que eu acompanho nas redes sociais, que você viaja muito. Então você leva todo esse ensinamento. Fala pra gente sobre isso. As viagens, as pessoas. Hoje eu viajo para as casas espíritas, que a gente tem uma ligação mais profunda, vamos dizer assim. Participamos da casa, né? Quem quer encontrar o Newton hoje em Neves Paulista vai de que dia? É o segundo final de semana do mês e o último. Segundo e último final Deixa eu de semana. aproveitar e de pedir cada para você mês. dar suas Mas redes sempre a sociais, gente porque ela tem divulga agenda, né? Tem agenda. A agenda tem no Instagram da Casa Espírita Gabriel Martins, no Facebook. A gente divulga, tem para todo lado, mas sempre tem que olhar a agenda, porque eu digo assim, sempre confira, a gente pode ficar doente, né? Fala o seu Insta, o seu Face, o pessoal poder ver lá. O Insta é agenda. Newton Stuck e o Facebook também, Newton Stuck. Stuck Sim. com S, tá, gente? Você S também está no que é U TikTok, né? Tem o TikTok. Eu vejo TikTok. Interessante dele que o bastante. TikTok tem mais. Eu tenho mais seguidor que nos outros. Mais engajamento. Mas eu não sou muito de acompanhar, né? Sim. Eu boto lá e deixo. Mas é eu que cuido das minhas coisas. E essas sessões de mensais são de psicografia. As Só pessoas isso. vão. Quanto tempo normalmente dura uma sessão dessa, Newton? Olha, nós chegamos às 13 horas e saímos às 8 da noite. Cada Aí sessão. depende do público, depende de, por exemplo, uma viagem que tem muita carta de primeira vez. Uma viagem fora, geralmente, é a primeira vez, né? Mas em Neves, quando tem muita carta de primeira vez, leva um pouquinho mais tempo, porque o espírito não sabe escrever, né? A gente tem que entender que o remetente da carta, ele está se adaptando à escrita também. É uma nova realidade, né? Para ele Sim. também, ele está aprendendo. Eu sempre digo para as pessoas, você sabe transmitir seus pensamentos para mim? Porque eu sei receber. Você quer escrever uma carta? Mentaliza aí e manda para cá que eu capto. A gente não sabe. Do mundo espiritual, a mesma coisa. A gente estuda. Peraí, você capta pensamentos de encarnados? Você também. Todos nós captamos. Não, mas eu É estou que dizendo de nós uma forma não- mais direta. Nós assim. não sabemos identificar. Mas capta. Todo mundo capta. E o médium também capta. A gente sabe que capta. Só que não vai ficar olhando para a pessoa e lendo, né? Mas é natural. A psicometria. Olha que interessante. Sim, É o que eu mais faço. Por que o Chico Xavier abraçava todo mundo? para sentir, né? Porque ele amava? Claro, também. Porque ele Você fazia dá a uma mão conexão. aqui para mim, meu filho, a melhor coisa é você plugar. Você lê a pessoa inteirinha.
É normal. Isso não é evidência de vidente, é uma qualidade do médium de psicografia. Tem várias histórias assim do Chico. Teve uma Aquela vez... fichinha que a pessoa preenche, a gente não precisa daquilo. Isso, Então, tem Mas ali depois eu vou te perguntar dessa fichinha, porque o pessoal... a gente absorve a energia daquilo. Na hora certa eu vou te perguntar Porque da fichinha. Eu vou explicar isso aí. Por que faz? Porque tem que concentrar alguma coisa, alguém tem que estar... Então, a gente realmente sente. Você lê, dá para descrever. Nós estamos desenvolvendo um trabalho, uma pesquisa sobre isso, do médium sentir. Mas ainda não divulgamos. Mas tanto eu como a Carol, como o Diego, que trabalham comigo, nós sentimos as questões das pessoas. Tanto é quando estão... as aflições. As aflições, quando a pessoa está falando que não é verdade. Fica nítido para nós. A gente, quando está na mesa, abre Ou seja, cuidado, viu? Abre um campo assim para nós, né? Nós estamos mediunizados. Isso influi no seu dia a dia, com os seus amigos, com as pessoas? Não, no dia a dia a gente não está mediunizado, né? Mas se você se permitir ficar agora mediunizado aqui, por exemplo, aconteceria? Aconteceria, escreve, ouve, é tudo normal. Para mim é normal, é minha vida, né? Aí eu imagino como que é a vida de um médium psicógrafo em família ou em amigos. As pessoas falam assim, ô Nilton, recebe uma carta aqui agora pra gente da minha família. Não recebo. Em churrasco, em festa, não em casamento. recebo. Fazem pedidos pelo WhatsApp, me manda. Pelo WhatsApp, no podcast, alguém fala tudo, psicografa vocês vão ver aí. gente. Mas é o seguinte, poder pode. A questão é a confiança da pessoa. Isso, a gente vai falar sobre isso A também. confiança, o médium pode captar, mas não gera, você não conhece a pessoa direito. E quando você vai no centro, trabalho de psicografia, você vai me ver sentado ali recebendo 300 pessoas. Depois, dali, eu vou ter um intervalo de 5 minutos para ir só no banheiro e vou para a mesa, sem papel na mão. Sem celular, então eu não copiei de nada, não memorizei. E não tem como memorizar 300 pessoas que têm vários nomes. A gente não tem esse trabalho. Exatamente. Então, só que isso a pessoa está vendo, né? Agora, a distância fica diferente. Eu posso já ter a carta, qualquer coisa, né? Não sei. Quem quer fazer errado, faz. Então, eu não faço por isso. A recém... Quando você diz que tem pessoas que estão blefando, por exemplo, são pessoas que vão te testar? Pedir carta de quem nem desencarnou ainda. Você está brincando. Isso é normal. É um teste para você isso, não é? Eu nem percebo. Porque se não tem espírito, não tem nem Ia o que ter falar. essa pergunta A pessoa depois, não estava tem aqui na medo nossa de pauta. alguém pedir. Eu não tenho medo, porque eu vejo cada espírito que chega ali. Então, vai ficar difícil me enganar. Então, teria depois Então, dessa pergunta? a família chega, o ente querido chega junto. Eu já sei quem vai escrever. Eu entro no salão, eu já sei quem vai, porque eu vejo lá um casal e um jovem junto. É Óbvio. o filho. A gente já sabe na fila, e quem convive com a gente sabe que nós acostumamos com isso. Então, Tem mais médios que trabalham com você, né? tem o Diego e a Carol, são muito sérios, graças a Deus. Nessas sessões em Neves ou em todos os lugares Todas. que você viaja? Vão uns 3? Sempre vai um comigo. Não vai os 3. Sempre. A Carol está fazendo TCC agora, Corrido. não podemos utilizá-la muito, né? E normalmente em cada sessão, quantas cartas psicografadas, Nilton? Média 30 cartas por médium. 30 cartas Por médium. por médium. Eu recebi agora em Itajaí, no sábado, 48 cartas. Eu. O Diego, acho que foi 40. É bem cansativo, né, Nilton? Vocês devem ser cansadíssimos. Não. Não? Não é cansativo. Não cansa. Que legal. Não sei se é porque a gente gosta muito, mas cansa a viagem de carro para ir, para voltar. Mas o trabalho não cansa. A gente termina a sessão animado. Só parece que não escreveu nada. Deve dar uma sensação de prazer, né? Satisfação. Imagina, você Meu trazer uma querido, carta, você pegar um pai e uma mãe, nós devolvemos a vida, entre aspas. A pessoa chega ali Sim. Sem dúvida. com o ente morto, na cabeça dela morreu, e vai sair com o ente vivo. Porque ela é reconhecida. Destrói a ideia da morte, né? O Gabriel disse que o compromisso dele é matar a morte. Exatamente. Ele fala sempre isso. Mas imagina que ele tem conteúdo suficiente para entender que o ente está ali. Eu participei de uma pesquisa de Juiz de Fora, acho que foi 2018, 2019, antes da pandemia, 18. A Universidade de Juiz de Fora, o pessoal da neuropsiquiatria, doutor Alexander, que eles nos convidaram, todos os médiuns. Então, nós fomos para lá, eu fui o primeiro. Eu fiz 2 sessões lá.
Então, ele foi no centro espírita, ele montou uma sessão igual aqui, só que eles não sabiam quem era o médium que ia, ele convidou as pessoas que tinham desencarnado entes queridos. Convidado por ele. Elas assinaram um documento para poder participar, eles não sabiam quem era o médium e eu não tinha contato nenhum com eles. Eu fiquei no hotel sem celular, sem nada. Tudo confiscado. Nós, para ir no banheiro, entrava alguém junto, dentro do box. Assim, coisa séria. Confinamento. Coisa séria. E aí nós fomos para pesquisa, para o trabalho. Eu atendo as pessoas ali, elas escrevem a fichinha, porque elas têm que se compromissar com alguma coisa. Porque se você não faz aquela ficha, fica aleatório, qualquer um tá bom. Não, você tem que pensar no seu ente, por que você veio. Você tem que carregar aquilo ali com a tua energia, Sim. Você tem que ter um foco. E isso vem para nós. Então, eu tenho 30 segundos para ler. Leio com a família, tudo gravado, 3 câmeras e a equipe toda junto. Eu leio, eles registram o que eu li, tudo que foi falado. Aí eu vou para a mesa, eu recebo a carta, eles ficam com a carta e contestam assim, o que eu já falei com o que tem na carta. Aí devolve a carta, tira um xerox, eu leio com a família. Aí eles interrogam a família. O que daqui é? Um mês, no segundo mês, no terceiro mês, durante 2 anos. Até perder a emoção, porque depois que você sai na emoção da hora, a gente vê Sim. o que nem existe. Mas eles foram fazendo 2 anos, saindo da emoção. E o resultado da pesquisa está aí publicada. Está publicado em inglês, né? Tem que pagar lá para ler, porque é um resultado de pesquisa. Mas tem a live que nós fizemos, 99,9% de assertividade. Então, 3 médicos brasileiros, Alaor Borges, Newton Souza e eu, cientificamente atestam que a vida continua. Esse é o resultado da pesquisa. Muito, muito séria. Muito, muito séria. Foi em 2018 isso? Foi isso, 2018. Foi. Acho que 1º de outubro. E foi muito legal, né? Eu recebi 22 cartas no trabalho. Que bacana, Newton. Material. Então, não é só assim eu psicografo. Nós temos um trabalho que foi pesquisado. Agora nós vamos fazer em Campo Grande. Eu fiz em Recife essa pesquisa também, com o Guilherme Velho. Vamos fazer agora com a Universidade de Campo Grande. Não sei qual. Por que pesquisa? Por que eu permito? Para os outros, eu não preciso. Para mim é um trabalho normal. Sem dúvida. Eles é que têm que se virar para o que eles querem saber. Para mim, eu vou lá e faço o trabalho e é consolador igual. Mas eu não me preocupo com isso. Porque eu não tenho por que ter medo. Sim. Eu só vou fazer o que eu faço sempre. E foi muito bom, graças a Deus. Foi muito bom. Legal. Estava dizendo aqui, Newton, durante a semana nós informamos o nosso público no nosso Instagram que você viria e abrimos uma caixinha de perguntas para as pessoas colocarem as dúvidas e a gente vai trazer para você as dúvidas, não que vocês colocaram lá no Pode Isso Kardec no Instagram. Vamos começar agora com o Newton aqui. Acho que de todas as que vieram, a que mais repetiu é a seguinte: como desenvolver a minha psicografia? Como que eu desenvolvo a mediunidade trabalho? Isso. Assim, quem já tem essa aptidão, né, quem já escreve, tem que primeiro estudar o Espiritismo, porque o Espiritismo nos protege das ilusões. Só para ter uma ideia, uma vez um espírito me procurou, ele disse para mim, isso eu tinha 18 anos. Eu nem psicografava ainda, assim, abertamente. Olha, eu sou o Fábio, eu quero escrever um livro, a minha família é tal. Não tinha nenhum livro ainda. Claro que um médico de 18 anos fica muito feliz em um livro. É a vaidade, não é? Nem é, alegria mesmo. Nem sei se era vaidade, alegria. Alegria, felicidade de trabalhar. E tem o irmão de uma amiga minha, que chamava Fábio, desencarnou num acidente e tal. E ele se identificou como ele. Como você coloca à prova isso? Aí, não era ele, era alguém se passando. E você já sabia disso? O meu mentor, o Dimas, que me falou depois. Mas ele deixou. Então, o Espiritismo nos protege disso. Carta psicográfica. É assim. A psicografia funciona assim, para quem quer começar. Primeiro, eu tenho uma lista com 100 itens. Caridade, evangelho, amor ao próximo, aborto, todos os temas, 100 temas. Primeira coisa, eu passo esse tema, você vai escrever 7 páginas com a tua mão, letra tua, de tudo que vier na tua cabeça. Vai dar 700 páginas.
Aí você já pega o caboclo, porque se ele escreveu 700, é que ele quer ser médium mesmo. É um bom treino. De mão. Depois eu pego essas mesmas 100, escreve uma página daquele assunto. E depois uma frase de efeito. Vai resumindo. Você vai aprendendo É a tipo sintetizar. um TCC mesmo. Você submete, é um TCC. Não, por quê? Porque você tem que aprender a sintetizar o pensamento do espírito. Eu tenho 3, 4 minutos para receber uma carta que um filho quer dizer tudo para um pai e para a mãe. Uma história de uma vida. Não dá para ficar brincando ali. Então, isso é um treino. E sem pressa. Carta dos mentores. O último item é a carta familiar, e nem todos os médicos psicógrafos nasceram para fazer carta. Porque a carta te compromete com o público, com a família. Eu não vou para casa, recebi uma carta. Não. Aquela carta é um mãe já documento. pegou meu contato. Eu tenho uma responsabilidade, eu criei uma responsabilidade com ela. Ela vai me acompanhar. O meu estilo de vida, a minha moralidade é vista por todo mundo, é o principal. Sim. O Nil estava bebendo. Eu já nunca bebi. Que exemplo que eu estou dando? Então, a psicografia, ela exige... É a única mediunidade, assim, para mim, que eu vejo, que você se compromete com as pessoas. Ela é pública. Porque quem vai na sessão mediúnica, trabalha lá na sala fechada, ninguém sabe quem é. Recebe os Fica espíritos, lá, né? faz um trabalho belíssimo, dá paz, faz um trabalho belíssimo, mas a psicografia de cartas, ela te põe no público. Ao vivo e a cores, é a caneta, não tem como rabiscar, não tem como apagar. E a carta vira um documento na mão da pessoa. Ela é um depois. documento. E os elementos de identificação, eles têm que existir. Não pode ser uma carta genérica. Tem assinatura. Tem uma assinatura. Claro. Tem lá os nomes de pessoas que não estão na ficha. A ficha é só um guia. Histórias particulares, né? É claro, a família sabe de quem que é. Então, quem quer desenvolver, primeiro, procura o centro espírita. O centro espírita já vai te rejeitar de cara. Ninguém quer médium de psicografia, sinto muito dizer. Ninguém quer. Porque o médium de psicografia dentro de uma casa espírita vai bagunçar a casa inteira. Porque ele vai querer escrever, os outros não querem, ele vai querer entregar a carta, o dirigente não E deixa. junta gente pra caramba. Sabe o que eu falo? Quer ser médium psicógrafo? Abra uma casa espírita. É o único jeito de você poder trabalhar. Porque senão fala assim, vamos receber em sessão reservada. Aí as cartas ou os textos ficam guardados. Escreveu para quê? E é assim que é feito. Sim. Você quer arrumar um rolo para a tua vida. A escola que te ensina não te dá sequência. Fica difícil. Eu estou querendo entender, Então, inclusive, posso concluir só? Isso na maioria das casas que eu conheço, né, gente? Deve ter umas que não. A psicografia, ela é a parte mais conhecida, digamos assim, mais popular do espiritismo, né? Por conta de Chico, dos seus 400 e lá vai livros. Por que hoje a gente teria esse tipo de situação nos centros, então, que ela não... Ego. A psicografia a gente busca quando está na dor. Eu não gosto dessa palavra, mas perdi alguém, entre aspas. Devolvi alguém para o mundo espiritual, e agora? O que eu faço? Aí eu vou procurar ajuda, contrariando a própria casa espírita. E eu vejo sempre, quando a pessoa recebe carta, ela fica muito feliz, ela quer contar para todo mundo, ela identifica. Ela chega no centro espírita, a pessoa diz assim, olha, eu não sou contra o espiritismo, em nenhum movimento. Eu estou dizendo do que eu vejo. Porque todos os meus amigos são espíritas, não tem nem como. Mas diga assim, fala assim, mas é muito cedo. Eu falo, será que esse cara mora com Deus, com Jesus, para saber o que é cedo, o que é tarde? Isso, exatamente. Meu Deus! A doutrina espírita é em si consoladora, porque tem Jesus, já é consoladora. Chico Xavier diz que o maior pecado do mundo é tirar a esperança de alguém. Eu fui em uma sessão, uma mãe levou algumas cartas de um médium que eu sei que não é lá aquelas coisas. Eu não confio nele. Já estive muito próximo dele. Achei lindo. Quem sou eu Para julgar. para julgar o trabalho dele? Quem sou eu para dizer que não é verdade, porque eu não vi? E para destruir aquela fé, aquela força que aquela mulher adquiriu? Nunca. Exatamente. Nunca vou fazer isso. Então, assim, os centros espíritas, né, que acolhem as pessoas, claro, o médium novo ele tem que se deixar ser guiado. O desenvolvimento mediúnico ele é rápido, mas sair a público demora anos. Anos. E é aí que as pessoas não querem. Eles querem já do dia para a noite psicografar? Não, 5, 6 anos, daí para frente, para saber... O Divaldo contou a história
que depois de 10 anos de trabalho, que a Joana de Anjos veio falar o nome dela para ele. No filme. Ela falou, porque se você não desistiu até agora, não desiste mais. O Dimas demorou 15 para falar o nome dele para mim. É um amigo espiritual, um amigo. Eu tinha tanto amigo espiritual. Nem sabia se era o mesmo. Não falava. Porque não sabia se eu ia ficar. Ele ia se comprometer. Então, quem quer desenvolver, estuda o livro dos médiuns. Para mim, o principal é o livro dos espíritos, que fala da vida toda. As obras de Kardec tem que saber, porque ela é nossa proteção. Não é para aprender a ser médium. Isso que é importante dizer para a pessoa. É que aquilo te protege, aquilo te faz ter um filtro mais. O médium já nasce né? médium. Você já nasceu. Quem é médium já nasceu médium. Já nasceu. O que faz é moldar a vida dele dentro do exercício da mediunidade. Eu moldei a minha vida dentro do exercício da mediunidade. Eu já era médium. Você para sempre. Mas eu tive que encaixar a minha vida. Eu acho lindo. Claro, sou suspeito desse trabalho e sempre acolho quem diz para mim, eu psicografo. E passo treinamento. Que bom. Só 2 terminou. Ninguém termina. Ai, não dá na minha vida. Ai, não dá certo. Ai, eu achei que não era assim. Ah, mas eu escrevo, mas eu acho que é eu. Eu falei, eu também acho. Eu também achava que era eu no começo. Aí eu descobri que eu não sou tão inteligente como aqueles textos. Aí já não sou eu. Foi rápido para mim. Tinha muito conteúdo ali porque eu tinha estudado. Porque o que é a mediunidade? Você transforma no papel as emoções que te vêm na cabeça. Sobre a caridade, sobre o evangelho, sobre o aborto, seja o que for. Não é para você divulgar, é um treino. O Chico Xavier, quando o Emmanuel chegou, tinha 2.000 mensagens. Joga fora. Sim. Me falaram a mesma coisa, eu não joguei. Está tudo guardado. Porque Já são dá um lindas. livro, já dá um livro. São lindas. Eu não tenho coragem de jogar. São melhores que as de hoje. Ô, Nilton, deixa eu pegar outro gancho na nossa conversa aqui para dar seguimento na pergunta das pessoas. E eu queria saber, assim, do seu ponto de vista pessoal, assim, como lidar com a desconfiança das famílias? Porque eu acredito que dentro do seu trabalho deve ter muitas famílias que saem de lá te olhando atravessado. Tem 90%. Né? Principalmente os Dentro que não e fora da recebem. sessão. E os que recebem, talvez também. Tem. Como que você lida com a desconfiança das famílias? Não lido. É o respeito, o direito deles, de querer ou não. Eu não faço nada. Eu não respondo rede social. O espírito fica chateado? Não. Os espíritos sabem a família que tem, né? Eles conhecem familiar. Mas, assim, pensa. Você está na tua vida normal, todo mundo em casa. De repente, alguém sai da família pela desencarnação. Você está na tua crença, feliz da vida. Aí você é obrigado a mudar de crença, porque você tem que buscar uma autoajuda. Você tem que mudar toda a tua estrutura de crença. Eu nem espero que a pessoa se transforme tão rápida. Então, eu entendo a dificuldade. Agora, aquelas que é pessoal, é mentiroso, charlatão, aí já é falta de educação, é outra história. Não crer é uma coisa. Ofender, tentar ofender, xingar, aí é da moralidade da pessoa. Né? Não entender, eu não entendo um monte de gente. Eu não entendo políticas, eu não entendo sobre direito, eu não entendo nada, de um monte de coisa. Mas cada um na sua. Mas agora, respeita. eu ofender essas pessoas é outra Justamente história. porque você não entende, você usar disso para ofender realmente é Não, eu já tive, recentemente, uma pessoa procurou, de um outro estado aí, uma carta do irmão, o irmão tinha sido tirado da vida para suas próprias mãos, o irmão escreveu, ele disse que era tudo mentira, que o nosso trabalho era um teatro. E eu louco para chegar na Globo, né, que eu ia ser contratado. Mas o homem era ateu, o irmão. Eu falei, mas se ele não acredita em Deus, eu não vou esperar que ele creia em mim. É muita coisa, né? Tá, ele tem o direito dele falar, falou muita coisa assim, difícil de digerir, mas eu não li. Eu não leio nada. E tem uma regra no nosso grupo, não me contem. Eu acho que é um meio bacana de se proteger também e de continuar fazendo o seu trabalho e confiando naquilo que você faz. É a ranzinha surda, aquela história. É porque não precisa de provar nada, como você disse, ele acredita quem quer. A carta psicografada não é para provar que a vida continua. Ela é um recado da vida que continuou. Quem tem que vir para o centro preparado para crer é quem busca. Eu já acredito. Você vai buscar uma carta? Então, desenvolva elementos de crença dentro de você. A carta não vai te provar, por mais detalhe, que é a obrigação dela. Entende?
Eu vou ao correio. Por que eu vou ao correio buscar uma carta? Hoje não busca mais carta, mas buscar um pacote qualquer. Porque eu sei que existe correio, eu acredito que existe uma postagem que vai chegar. Ô, Newton, e o que difere É a uma mesma família, por exemplo, que busca uma carta na primeira sessão e a recebe, de uma família que tenta há 10 anos? Não recebe. É assim, a carta ela é separada pelo mundo espiritual, vinculada por necessidade e dor de quem pede. Não é saudade. Saudade todo mundo tem. Isso, eu falo bastante disso lá no meu Instagram. Necessidade e dor de quem pede. Saudade não é motivo. Eu recebi há pouco tempo de um jovem, 16 anos, ele foi assassinado, e a mãe tem depressão há 16 anos. A fisionomia dela demonstrava o abandono de si mesma. Na próxima sessão, ela recebeu do filho, não disse uma palavra, foi embora. Não foi eu que li a carta. Que eu não leio todas em público. Nesse assassinato, eu não leio em público. Porque tem aquela coisa, eu não gosto disso. Espetáculo. Não gosto de espetáculo. E ela leu, foi embora. No outro mês, veio uma outra pessoa pedir carta do mesmo jovem. E eu disse para ela, falei, nossa, a mãe dele veio mês passado pedir carta dele. Ela falou, a mãe dele sou eu. De cabelo feito, maquiada. Já era outra pessoa. Ela falou, meu filho, eu fui até no forró. Pensa numa satisfação. Devolveu a vida para a pessoa. Pensa numa satisfação que eu fiquei. Olha. Eu não a reconheci. Ela falou, meu filho, desse jeito. É mérito da mãe e da pessoa desencarnada, podemos dizer, da família? É necessidade, né? Necessidade. Necessidade. A fé dela alcançou isso. Ela podia não crer. A fé dela alcançou isso. Uhum. E merecimento, claro, né? Mas essa é a busca. Quando a gente... Batei e abrir-se-vos-á. Depende de onde você bate. Você bate numa porta para fazer barulho ou você bate para ela abrir. Quem vai com fé, que é, para mim, a fé, é a quantidade de confiança que nós temos em Deus, né, e o médium ali, o trabalhador, o servidor do Evangelho, nós não inspiramos fé nas pessoas, mas a confiança que elas criam em nós vai levar à fé. Tem que ter uma confiança, uma admiração. São veículos do trabalho. Então a pessoa diz, não receba 10 anos. Mas depende de quem está pedindo. Duvido que um filho não vai escrever para uma mãe. E outra dúvida muito recorrente, por que tem pessoas que recebem num prazo bem curto em relação à pessoa que desencarnou, tipo, olha, desencarnou há um mês e enviou uma carta para a família, e outros... É mais fácil mais cedo do que mais tarde. Também porque a ligação é maior. Eu recebi uma carta com 3 dias de uma criança que estava em vida vegetativa. Quer dizer, já estava lá, né? 3 dias de desencarne físico. E recebi com 89 anos de uma mãe que desencarnou no parto, e a filha de 89 veio pedir. Nossa. Que eu considero a carta mais linda que eu já recebi. Que foi bacana. uma chuva de amor aquele dia. Foi um negócio... Nessa terra, ela teve a oportunidade de conviver um pouquinho com a mãe. Através da carta. É maravilhoso. Eu até me emociono. Então, não tem um tempo. O Livro dos Espíritos diz, eu não sei se é 222, alguma coisa assim, eu não sou bom para decorar. Em que tempo se dá a reencarnação? A resposta é de imediato até muitos séculos, uma coisa assim. Até vários milênios. Milênios. De imediato. Você pode reencarnar de imediato, escrever, acho que é bem mais fácil, né? Com certeza. Demanda menos sacrifício no meio. Então, fala assim, é muito cedo. Cartas de pessoas que tiraram a própria vida. Depende. Nós temos um livro que chama Acidente da Razão. Queremos falar sobre seus livros. Nós precisamos falar ainda dos livros do Newton, fazer chamadinha. O Acidente da Razão é o quê? Qual que é a diferença do suicídio? Ambos saíram da vida pelas próprias mãos, mas o estímulo é diferente. O Kardec diz assim, quando pergunta, os loucos podem ser considerados suicidas? Não, por não possuírem a faculdade da razão. Dependendo do grau de obsessão, a pessoa não tem razão. Ela está alucinada. O grau de depressão é tão profundo que ela se abandonou. O grau de subjugação é tanto. Então, o efeito físico é o mesmo, mas a causa é diferente. Então, o mundo espiritual também tem que tratar de formas diferentes. Com certeza. Amigo, eu estou vendo que você está focadíssimo. Tô super. Mas nós vamos fazer a chamada. Temos que falar do livro ainda lá da Boate Kiss, que a gente precisa trazer esse assunto para cá. Deixa eu aproveitar que o Marquinho colocou aqui então na tela, já vai voltar para a gente, para falar da Shop D. Shop D é um site para que você
possa ter as suas camisetas com temáticas espíritas aí na sua casa, em qualquer lugar que você mora do Brasil, como essas que eu estou usando aqui, que fala das muitas moradas na casa de meu pai, tem camisetas com vários capítulos do Evangelho. Então você que quer adquirir camisetas, conhece lá o site, conhece lá o Instagram, eles vão entregar aí na sua casa as camisetas para você e você vai ficar bonitão, bem vestido e arrumado, certo? Certíssimo. E obrigado à Shop D, que apoia o nosso projeto e participa conosco. É isso aí, camisetas fluidificadas, eu sempre falo. Você já pode até receber uma carta do Nilton, se você tiver uma. Ô, Nilton, a gente tem que aproveitar a sua estada aqui conosco para que você nos fale sobre Nossa Nova Caminhada, um livro que você lançou junto com outros 3 médiums que contém cartas das vítimas da Boate Kiss. Fale para a gente sobre esse livro, que é assim, importantíssimo para a gente conseguir entender mais aprofundado. O livro Nossa Nova Caminhada é uma reunião de 7 mães, né, e pais. Reuniram as cartas que receberam comigo, com o Bacelli, com a Laura Borges, com o Luiz Cláudio. E vocês estavam cada um num lugar? Não, nós nem tinha contato nenhum. Elas reuniram, entraram em contato com... A carta é da pessoa, ela faz o que ela quer. Entendi. Ela faz livro, ela faz o que ela quiser. Médium não tem direito sobre carta. Não tem nem que pedir para nós, eu vou fazer. É dela. É doente dela. Então, elas reuniram, montaram esse livro, cujos valores são 100% doados, né, para várias instituições. Esse livro, hoje, ele é editado pela editora Gabriel Martins, mas não é nosso. Pertence às famílias. É só para ficar mais fácil. Esse livro tem cartas contando da chegada deles lá. Então, eu queria saber isso. O que eles relatavam, assim, na sua maior parte? Foi tão rápido a passagem deles, né? Que foi quase para o espírito imperceptível, né? Foi uma tragédia na Terra, uma dor imensa até hoje para as pessoas, né? Uma comoção, muitos juntos partiram. Mas a recepção no mundo espiritual foi imediata. As pessoas, agora isso é particular, as pessoas falam que foram pessoas que mataram em Auschwitz, nada disso. Exato. Vou explicar bem o que eu penso segundo a espiritualidade me passa. Ótimo. Aconteceu no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem muita raiz, o pessoal lá luta pelos seus direitos com muita força, eles têm tradição. Se tivesse acontecido no Nordeste, tinha sido esquecido. Porque as pessoas do Nordeste são ignoradas, infelizmente. Muitas são. É como se não tivesse, não é respeitado o direito delas. Mas no Sul eles brigam mesmo, positivamente briga. Eles não deixam esquecer. Só que isso mudou a lei no mundo inteiro. Hoje não se faz uma quermesse numa praça, sem ter bombeiro, uma ambulância, médico. De fato. Num rodeio, por exemplo, que eu não vou há muitos anos, mas eu sei que tem. Por quê? Por conta da Boate Kiss. Sim. Então, esses jovens, 243, para mim, são espíritos que precisavam passar por isso, mas a mensagem deles maior é de mudança de lei. São corajosas almas que fizeram mudar a história. Se propuseram e estes pais corajosos lutam por eles até hoje. Passaram-se 10 anos e eles continuam lutando pelos direitos, e isso faz com que as leis sejam mais respeitadas. Quando nós abrimos a Casa Espírita, colocamos portas normais. Não tinha inaugurado, o bombeiro veio e arrancou tudo. Porta de emergência. Novo, o centro era novo. Então, quando nós desrespeitamos leis como essas de segurança, nós estamos desmerecendo o desencarne de todo mundo e a dor de seus familiares. Quando a gente tem uma sala que cabe 50 pessoas, que é por 80, estamos desmerecendo toda essa dor. Então, são jovens missionários, porque eu os conheço, eu conheço a maioria das famílias. Eram todos jovens muito especiais. E quantas cartas, Nilton, filhos você maravilhosos, recebeu? eram pessoas diferentes. Você conversa com os pais, todos tinham uma história diferente, eram pessoas muito, muito legais, muito evoluídas. Quando você fala com os espíritos que desencarnaram, você sente eles felizes? Desde o começo. Chateados? Nunca se chatearam. Nunca se chatearam. Nunca.
Nunca houve isso. Então, para ficar claro, essa ideia que eles estavam aqui resgatando de vidas passadas, não é essa a sua sensação? Eu não estava. Pode ser que algum no meio estava. Mas a maioria veio por nós. O escândalo é necessário, mesmos. Mas aí por quem vem o escândalo? Quem vem é o que causou tudo. A falta de cuidado com a lei. Eu penso assim, o moço soltou o rojão, mas fazia sempre. Mas se eu soltar um rojão aqui, o risco de queimar alguém existe. E por que você acha que não tem ninguém preso até hoje? Hã? E por que você acha que não tem ninguém preso Porque até isso hoje? estimula essa ideia. Isso estimula esse exercício de cobrança das leis. Se tivesse prendido lá no começo, tinha acabado a história. Faz sentido. A história não tem que acabar. Você viu a série? Na Da Netflix? Não. Eu assisti. Eu sou muito próximo das famílias, não me fez bem. O primeiro capítulo. É bem pesado. Eu sou íntimo dessas famílias do livro, são os meus amigos pessoais. E Alguns te procuraram em função da série para relatar que aquilo era verdadeiro ou não, fazia jus ao... assim, o que a série mostra ali, uma produção muito boa, fisicamente é a realidade. É aquilo. A parte jurídica, inclusive, que você fala que houve injustiça, acontece de uma maneira bacana que eles mostram. Houve, claro que houve. E há em tantos lugares, né? Que ali o pessoal é muito firme na defesa dos filhos. E dos direitos. nesse livro, Newton, quantas cartas tem suas? Eu não sei exatamente quantas. Eu não sei precisar agora quantas tem. Foi uma série de cartas? Tem de todos nós, médiums. E essas famílias Está digitado, eu voltaram... nem sei quais são as minhas, tá? Voltaram a te procurar em Neves, essas famílias do Sul? Agora, dia 20 de julho, vem uma caravana. Essas mães do livro Movimento Espiritismo Rio Grande do Sul, todas as sessões são feitas por elas. Elas que nos levam, que nos hospedam, a gente viaja junto para fora. Ficamos amigos mesmo, mas não foi só ali da lei. Elas socorreram quantas outras... Tem um grupo de mãe e pais, né, lá em Rosário do Sul. Eu esqueci o nome do grupo agora, é uma sigla. Chama, depois eu vou lembrar. Eles trabalham no Brasil inteiro, pela internet, amparando mães. O GAMI, chama GAMI. É um trabalho incrível. Nasceu disso. Nasceu com a Silvia. Silvia é mãe do Léo, o Léo está no livro. E o mais admirável é a fé dessas mães. Tem uma fé, a Maria São Ângela. espíritas ou viraram espíritas? A Silvia já era, a Maria Ângela era um pouco, virou, as outras todas se tornaram. Hoje todas são espíritas. Mas a fé que elas demonstram, elas vão nas palestras, elas falam dos entes queridos, elas falam da doutrina, elas se tornaram... A passagem deles explodiu bênçãos para todo lado. O pai do Gabriel Martins tem uma frase que diz assim, a passagem do Gabriel salvou a minha vida. Embora a dor, ele me mostrou que é realmente o amor e o sentido da vida. A mesma coisa vale para lá. Então, elas continuam muito firmes, lutando para levar adiante o conceito da vida eterna. Nenhuma delas acredita que a vida acabou. Todas têm prova da presença dos seus entes na sua vida. E o livro foi... Elas reuniram para que ele pudesse gerar caridade. O livro foi um farol nesse sentido. Foi. Elas estão muito bem, viu? Que bom. Você vê, a gente fica chocado na época do fato, fica escandalizado, mas não há nada que aconteça sem um motivo, sem uma preparação. O próprio desencarne coletivo, a gente estuda que é para que as coisas evoluam mais depressa. E aqui está o Newton falando exatamente isso que Kardec explica lá no Livro dos Espíritos, que os desencarnes coletivos acontecem para que as coisas evoluam mais depressa. Olha as mudanças nas leis, das quermesses, das festinhas todas que nós tivemos a partir daí. Então, quer dizer, aquilo que foi escrito lá em 1857, que é atual, que nós falamos aqui lá no começo, se mostra totalmente atual, porque nós estamos vendo acontecer na nossa frente. É claro que a gente não quer perder um filho, principalmente nessa condição. Sem dúvida. Eles eram todos lindos, né? Jovens, cheios de vidas, de sonhos, Universidade Federal, o pessoal, assim, pessoas incríveis, mas são missionários de Deus trabalhando por nós, mudando a nossa história também. Exatamente. Então, não podemos olhar a forma como que... O mais importante do que a passagem, bilhete de passagem, é a estação onde você desembarca. O que quer dizer isso? Mais importante do que a forma como você vai é onde você vai ficar. Sem dúvida.
Ah, foi uma tragédia porque foi muito, claro, perder um só já é uma tragédia. Mas digo assim, mas aonde eles chegaram e o que eles ainda continuam fazendo, eu digo para os espíritas, agora os que não creem, eu me reservo o direito de pensar o que quiser, estou falando para aqueles que eu convivo. Eu recebo hoje, acho que 62 jovens desses da Boate Kiss. São 62. Que te procuram. Sim, que a família me procura. Carta, é a família que procura, não é a gente que envia. E você sabe quando a família não vai receber? Tipo, a família já veio, vai 2, 3 anos cavalando teu centro, você consegue sentir, olha... Não, olha, às vezes não acontece isso, porque 2, 3 anos no centro, está pedindo de alguém que ela não tem ligação nenhuma. Porque a gente vê pela fichinha, bota o nome, ai, que era da minha avó, ai, não sei de que ela desencarnou, ai, não lembro que ano que foi. Qual que é a tua conexão? Você ama a tua avó, mas não está em conexão. Exatamente. Conexão é saber Fala da fichinha, tudo. nós estamos com o tempo já chegando Gente, no final, mas essa ficha gera muita contradição a fichinha. gera contradição e as pessoas esquecem que o Chico andava com a prancheta anotando as mesmas coisas. Acho que eu aprendi com quem? Com o Bacelli. Quem foi meu professor foi o Bacelli, que foi aluno do Chico. Sim, amigão do Chico. Tem fotos, tem o Chico lá com a pranchetinha, anotando quem é lá, qual que é o nome do teu filho, qual que é o nome da mãe. Está lá, gente. Não é isso que determina se é verdade ou não. Para mim, o médium que não faz isso, ele está colhendo de algum lugar, de preferência da internet. Hoje em dia está tudo na internet, não tem nada que não está na internet. Vamos lá. Porque aqui que tem numa ficha o nome do desencarnado, a idade que ele tinha, quanto tempo faz a causa. Acidente, só. Não está falando que é de moto, que é de carro, que é de avião. Acidente. Primeiro nome do pai, primeiro nome da mãe, primeiro nome do irmão. Se for casado, só. Ah, mas aí monta uma história, mas muito certa para a pessoa Não, certa. mas tem os detalhes que vem na carta. E aquilo que os parentes só que não a estão pessoa citados. sabe. Teve um vídeo essa semana que postaram, em algum lugar aí, de uma menina. Aí a irmã fez um vídeo que ela... Uma borboleta. Todo lugar que ela ia, encontrava uma borboleta, vou resumindo. Aí ela foi receber a carta, no final da carta, a irmã desenhou uma borboleta. Aí ela conta a Te contei uma história. história parecida agora há pouco, lembra? Ela contou a história disso. Foi muito legal, porque eu não sabia disso. Então eu vou te contar uma coisa. Eu tenho um amigo, grandíssimo amigo, que perdeu um filho aos 9 anos de idade e procurou você para que trouxesse uma carta do filho dele. A carta veio e não veio assinada. Só que no final da carta tinha um desenho, que era o desenho que o filho sempre fazia para ele. E aquele desenho foi transformador Sim. para ele, porque apesar de não estar assinada, o conteúdo, os dizeres da carta e aquele desenho ali no final, né, fez com que essa pessoa, né, perdesse toda a incredulidade, porque era incrédulo. Ele te procurou porque a esposa insistiu muito e ele não queria, mas ele chegou até você. Eu li a carta. Lindíssima, uma carta maravilhosa. Mas é sempre assim. Sempre tem alguém que leva alguém. Mas assim, semana nós recebemos uma carta, o pessoal que me avisou, não me lembro quem. Ele recebeu da esposa, 4 anos que ela está no mundo espiritual, ele cuidou 12 anos dela com câncer. Era visível o amor deles, né? Ele recebeu no sábado, acho que foi, ou no domingo, e desencarnou na terça. E ele contou para todo mundo que realmente a vida continua. Ele acreditou na carta. Ele falou, nossa, ela está viva, que felicidade. Ele estava muito radiante de certeza sobre a vida. E fez sua passagem para voltar com ela, óbvio. Que triste aqui na Terra, mas para ele, que encontrou o grande amor da vida dele. Eu não enxergo mais a morte como um fim, eu não consigo. Eu não consigo ter isso mais. Claro que eu não fico feliz quando alguém parte. Mas assim, eu não consigo mais enxergar assim, A gente tem um outro olhar, né? Tem um outro olhar, Consegue. Você já recebeu compreender. carta de parente seu? Você já... Sim, dos meus primos, Psicografou avós, parentes? um O monte. tio era o primeiro que ele disse no início que psicografava. Sim, eu já psicografei várias de parentes. Dá para fazer psicografia online? Uma pergunta que veio para a gente também. Tá, normalmente. Você faz online? Eu não faço porque gera a questão da desconfiança, né? A pessoa não me conhece. Mas eu já psicografei ao vivo na televisão em Teresina. Meio-dia, hora, não sei o que lá, o programa. Se eu psicografa, é para já. Botei aqui, a mão vai sozinha, não preciso pensar. Qualquer hora. A mão do médium, gente, é uma coisa... Eu, às vezes, derrubo as coisas. Essa mão, ela vai adquirindo vida própria. Eu sou mecânico. Eu não preciso pensar.
Psicografia mecânica, ele está querendo dizer, viu, gente? É só pôr a mão aqui, ó. Você botar aqui e virar eu para lá, vamos escrever, eu vou continuar falando e a mão vai escrever. Te garanto aqui. É só ter o espírito, entendeu? Nós vamos falar aqui, continua gravando, eu vou escrever. Tem coisa tua na carta ou só do espírito? Só do espírito, não pode pôr nada nosso. Não pode. Porque, às vezes, ou tem alguém que a gente não é muito simpático lá, né? Para receber. Guarda teu coraçãozinho. Guarda. Eu já tive vários. Tinha um jovem que sempre me dava trabalho na cidade. Ele desencarnou, eu recebo cartas dele. A gente não era muito amigo, nem fã do outro. Ele era muito chato. Mas eu recebo as cartas dele com muita tranquilidade. Respeita a condição dele. É ética, né? Ética, do trabalho. meu filho. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O médico vai deixar de atender alguém? E outra. O bom médico, não. Com a expansão da consciência, porque a gente reencarna, o tempo está acabando, a gente reencarna e a gente pensa assim, apaga o passado. Mas apaga as coisas boas também. Tem um monte de coisa boa tua guardadinha para você exercitar outras. Quando você chega lá, você assume isso aí. Não é só o ruim que está escondido, o bom também. Sim. Porque para você valorizar a descoberta de outras virtudes. Senão você já vem bom. O que você vai fazer? Não, tem coisa boa quando você reencarnar, você vai deixar do lado. Tipo, a tua intelectualidade é uma. Seus conhecimentos não transferem. Você começa do zero. As virtudes também. Muita coisa. Quando chega no mundo espiritual, fala, a pessoa tinha limitações. Não, mas está guardada. Para ela exercitar outras. Sim. É o véu do esquecimento, né? Que serve para o bem e para o mal. Então, tem muita gente aqui... Para finalizar, assim, um cara recebeu uma carta do dia, ele falou assim para mim, cheguei aqui, ele é muito falastrão assim, muita gente que eu não gostava descobri que era boa. E muito amigo eu descobri que era filho da mãe. Desse jeito. Bem ele, assim. Ele falou, foi o que mais me marcou. Ele estava falando da gente não julgar. Psicografias geralmente são emotivas. A pessoa se emociona e chora. Mas tem alguma divertida que você recebeu? Tem muitas. Foi, olha, essa o pessoal deu risada. Tem muitas. Tem uma carta, não é um palavrão, mas é coisa tão usada, eu vou falar. Um menino escreveu na carta assim, eu fiquei pensando, isso não pode, né? Tem que ser mais polido. Porque o texto da carta, minha querida mãe, meu filho nunca falou querida. Como é que diz querida quando você tem que escrever? Mãe, eu te amo. Meu filho não falava eu te amo, mas no papel tem que escrever eu te amo, não tem outra forma. Vou fazer um emoji, desenho? Você tem que escrever eu te amo, porque papel é assim. E nas cartas tem o menino escreveu assim, foi um acidente da razão, ele partiu para as mãos, e ele escreveu assim, mãe, que cagada que eu fiz. Falei, gente, essas palavras não são costumeiras. Eu tenho que falar a palavra, porque não dá sentido. A mãe dele falou para mim. Eu identifico ele por aqui. Ele falava isso o dia inteiro. Era essa palavra que ele usava em casa. Era essa palavra. Então, a gente teve uma agora em Campo Grande, que um casal foi pela primeira vez, não os conhecia, mas eles me conheciam bem, porque eu já tinha assistido tudo o material. Ele falou assim, pai, achei muito bonito. O senhor pode usar o meu tênis, a minha camisa. O pai estava com a roupa dele. Aí acabou, né? Eu li a carta, choraram. Aí no final eles vieram conversar comigo, falaram, esse celular era dele, o tênis era dele. Como que você vai tirar isso? É muita assertividade. Mãe, saudade do teu café. Tem gente que não bebe café, não dá para chutar. Exatamente. Mãe, outro dia um menino escreveu, eu gostava do meu bigode fininho e meu cabelo na régua. São coisas assim que nem é do meu português. Sim. Que eu já estou velho para isso, né? Mãe, eu gostava quando você separava na gaveta dobrada as minhas cuecas com elástico largo. É muita... É muita coisa de... São provas irrefutáveis. Nós né, vamos ter que marcar uma sessão extra, porque olha o tempo. Pois é. Tô te falando, quando o papo é bom, tá fluindo, a gente Passa tem um monte rápido. de pergunta aqui. Aliás, eu preciso pedir desculpas às pessoas que mandaram as perguntas, porque o papo fluiu. Mas a gente foi falando respondeu que veio, várias. Quase todas Ele respondeu acabaram várias. surgindo durante o papo. Né? Eu estava aqui e, com vasculhando. certeza, a grande maioria ficou falada. Mas estamos chegando ao final. A gente precisa agradecer você que assistiu conosco mais um episódio do nosso Pode Isso Kardec. E pedir que você se inscreva no nosso canal do YouTube, no nosso Instagram, continue curtindo para ajudar a gente ir mais longe. E você que tem uma loja, uma empresa, uma firma de qualquer lugar do Brasil, você pode apoiar o nosso projeto e você vai aparecer aqui no nosso painel publicitário também. Exatamente. E agradecer você, Newton, pela disponibilidade, pelo aprendizado.
Foi uma pequena aula que você nos concedeu. Se puder voltar para mais 4, 5 episódios. Nós vamos terminar daquele jeito clássico. Deixa uma mensagem às pessoas que estão nos vendo. Você queira dizer Mande seu WhatsApp para as pessoas. não faça isso. Mas da Casa Espírita. A mensagem que eu quero deixar, bom, tudo já foi dito, mas assim, para os espíritas, para as pessoas, compartilhem. Compartilhem. Espalhem essas informações. O que eu vejo na doutrina é que todo mundo vê, bota o coraçãozinho e só. Passa para frente. Nós somos muitos espíritas que temos boas ideias, curtimos coisas boas. Precisamos passar para frente. Sempre isso, porque é a corrente do bem. Ah, achei legal, parou aqui. Passa para frente. Empresas, tem tanto espírita que tem empresa. Ajude. Eu falo isso com muita segurança, eu vou dizer, eu tenho uma inveja muito boa dos trabalhos dos evangélicos, porque eles são unidos. Exatamente. Eles têm programas que o Espiritismo não vai ter nunca. Então, Exatamente. cabe a nós enfiar as mãos no bolso para ajudar naquilo que precisa ser ajudado. Essa é uma grande mensagem, porque é isso que a gente precisa. Nós estamos para trás de todo mundo e nós precisamos de divulgação. Né? A mensagem do Espiritismo, a maior caridade que se faz para o Espiritismo, segundo Emmanuel, é a sua divulgação. Nós temos que fazer a nossa parte, porque divulgar o Espiritismo é, neste mesmo instante, livrar alguém do suicídio em algum lugar qualquer. Isso é tudo. Bravo. Então, é isso que a minha mensagem. Façamos isso com muito amor, que dá certo. Obrigado, querido. Obrigado eu. Obrigado, Newton. Coloca uma Obrigado salva a de vocês palmas. que estiveram conosco mais uma vez. E até a próxima. Obrigado. Obrigado.